Olá, sejam bem-vindos ao programa Vida de Empresário. Hoje temos a presença de Samuel Molina, head do Abastece Aí. Samuel, muito obrigado pela sua presença e vamos conversar um pouquinho sobre a carreira. Mas mesmo se apresenta aos nossos assinantes, legal, saber quem estamos falando. Legal, é uma honra estar aqui, Domingos. Olá para vocês, tudo bem? Eu sou o Samuel Molina, eu sou economista de formação e eu sou o head comercial do Abastece Aí, uma nova empresa do Grupo Ultra. Conte um pouquinho primeiro da sua formação, a sua carreira, porque a gente gosta de saber a carreira do executivo, como é que começou. Legal. E como todo mundo, tem percalços também. Com certeza, Com certeza. sem dúvida, sem dúvida. Então a gente quer a história. Conte um pouquinho da sua história, como você chegou no Abastece Aí, do Grupo Ipiranga. Pode falar Ipiranga à vontade, fique sem problema nenhum, Maravilha. não tem o menor problema. Maravilha. Então eu queria que você contasse um pouquinho dessa história. Se tiver outras empresas, pode falar o nome, aqui não tem problema nenhum, fique tranquilo. Perfeito, maravilha. Uma honra novamente estar aqui. Obrigado a gente que agradece. pela oportunidade de estar agradeço ao Benito Braulio de novo por indicar você. Esse nosso amigo em comum, esse querido amigo. Que legal. Vou começar falando da minha formação acadêmica. Eu me graduei em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Decidi continuar estudando em São Paulo, então fiz uma pós-graduação, um MBA na FIA. Depois eu decidi fazer algumas extensões internacionais, né? Então eu fiz uma extensão nos Estados Unidos, fiz um curso também na Europa, sempre focando no varejo, no consumidor, sempre esse universo fascinante, né, que é o ser humano. Sempre gostei dessa parte de negócio, mas também focada no ser humano, como ele se comporta, as novas tendências, as inovações. E cada vez mais a gente vê que precisa continuar aprendendo. E cada vez mais a gente vê que o ser humano é a pessoa mais importante de tudo. Eu digo sempre, já vou falar, a gente vê dono de empresa familiar, que é as pessoas antigas que estão na empresa, formaram, desenvolveram, e eles sempre valorizaram o funcionário, né? É verdade. E hoje, tudo aquilo que eles falavam há 40 anos atrás, a gente está fazendo hoje, né? Exato. Aí, você acabou de falar aqui, primeiro, a educação é fundamental. Isso. A importância das pessoas. Com toda a tecnologia, com tudo, as pessoas continuam sendo importantes. Exato. Mas vamos lá, então conte mais um pouquinho. Como você chegou até o Abastece Aí do Paraná para cá? Isso. Curitiba mesmo? Curitiba mesmo, Curitiba mesmo. Eu sou filho aqui de uma imigrante italiana, né? Aí vem o meu jeito de raça. Exatamente. E o meu pai é colombiano, né? Então eles decidiram, né? Eles se encontraram em Santa Catarina, começaram a sua vida ali, decidiram ir para Curitiba, começar o trabalho e, enfim, eu decidi que seria bacana ali estar em São Paulo. Eu comecei minha carreira no Banco Bradesco, né? Já faz bastante tempo, viu? Acho que a maioria não tem quem nunca... Eu passei há muitos anos atrás no Bamerindos, você tem ideia? Só. Todo mundo começa por banco. Sim, o Bamerindos, é emblemático, né? Bom, e eu comecei ali no banco que fazia bastante sentido com a minha formação acadêmica. Me apaixonei pelo universo de finanças, pelo mundo dos negócios, mas sempre bastante assim entusiasmado com a liderança de pessoas e de fazer o diferente dentro das empresas. Quando surgiu a oportunidade de eu vir para São Paulo, eu já vim transferido, né, pelo Banco Bradesco para assumir uma área de planejamento. Então fiz uma área de planejamento estratégico, né, dentro de uma divisão aqui de varejo do Bradesco. Fui sempre muito apoiado para fazer um novo dentro das empresas. Então ali a gente começou a fazer alguns trabalhos para entender, poxa, como é que está o mundo lá fora, como é que está o banco, né? Então alguns trabalhos no México, em Portugal, Espanha, para mostrar justamente as novas tendências, né, que o mundo ia ser diferente. Hoje a gente vê isso muito forte, né? O banco ele já não é mais aquele banco que é aquele grande prédio na esquina, né, onde que você vai todo dia falar com o seu gerente, né? O banco era próprio, depois... Exatamente, exatamente. E hoje não, é um custo, né? Um banco com uma agência grande. É um custo. Você vai resolver toda a sua transação bancária, tudo que você precisa fazer pelo celular. Eventualmente você vai ligar para o seu gerente. Então tudo isso assim acabou provocando ali algumas mudanças no banco. Então eu fico bastante feliz de ter apoiado o banco e ter pensado aí um pouquinho fora da caixa em algumas iniciativas. Surgiu uma oportunidade de eu me juntar numa startup de crédito imobiliário, né, que foi a Credipronto, que foi uma startup entre a Lopes Consultoria de Imóveis e também o Banco Itaú, né? Então eu saí de banco, mas continuei ali no banco. E logo num concorrente bem... E no concorrente do lado ali, né? No concorrente do lado. E foi muito bacana ali, eu fiz amizades assim incríveis, assim que perduram até hoje. Tive o prazer lá de conhecer, né, o Sandro, que foi meu chefe em mais de uma organização, o Bruno Gama, que é meu amigo até hoje. E eu sempre tive esse gosto assim para a gente preservar as amizades, né, e a gente conseguir fazer coisas diferentes, pensar juntos e a gente manter o contato.
Ali a gente fez uma primeira startup de crédito imobiliário bastante inspirado no modelo americano, né, onde você não vai num banco pedir o crédito imobiliário, você vai na própria imobiliária. Né? Então isso estava começando, né, no Brasil. Você pedir um crédito imobiliário há 10 anos atrás, 20 anos atrás, era acho quase... que ninguém nem acreditava, né? Eu acho que você deve ter enfrentado essa desconfiança, porque é duro, você está acostumado, eu sou de uma geração, eu tenho 60 anos, tudo é banco, você vai... Então você imagina você quebrar esse paradigma, eu acho que isso é importante, mostrar como é que vocês conseguiram quebrar esse paradigma, para que o nosso assinante lá, que é empresário, também entenda o negócio um pouco mais. Isso, exatamente. Então foi bem interessante, sim, porque existia, acho que como você bem mencionou, Domingos, um paradigma, o crédito imobiliário, eu vou pedir lá no banco. E para você pedir um crédito imobiliário no banco, você tinha que quase pedir, pelo amor de Deus, lá para o gerente de joelho pedir, pelo amor de Deus. Então era muito difícil. Todo mundo passou por isso. Todo mundo passou por isso. Eu brinco. Quem não passou por isso não viveu. Não viveu, exatamente. Muito bem. E nesse sentido, assim, a Crédito Pronto tinha uma proposta muito fácil, né, de você ter um crédito imobiliário aprovado de uma maneira rápida. Então, quando você ia pedir um crédito imobiliário, quando você era ofertado de crédito imobiliário, você já tinha um crédito pré-aprovado. Então, a velocidade de contratação era muito rápida, né? Além de você ter taxas competitivas. E aí, eu acho que talvez o grande ganho era você ter um contato centralizado com uma única pessoa, né? Quando você vai num banco, por exemplo, você fala com o seu gerente. O gerente não sabe do processo, ele vai ligar na central do crédito imobiliário. Passa por 15. Passa por 15. E aí você quer uma atualização depois de uma semana, você passa pelos 15 de novo. Então, a Crédito Pronto ela fez uma proposta de valor baseada que era uma única pessoa de ponta a ponta. Acho que isso deu muito valor para o cliente. E o feedback do cliente, eu acho que isso é uma das coisas assim, que a gente aprende lá atrás, e hoje talvez aí ele esteja aí com uma roupagem diferente, mas é o que todo mundo aprendeu desde o início da carreira profissional. Tem que ouvir o cliente, né? Hoje você fala muito de metodologias ágeis. A metodologia ágil, tirando o framework de organização de trabalho, é muito inspirado em você estar olhando, bastante baseado no feedback do teu cliente. Você fez algo, testou, o feedback é bom, vai melhorando, vai expandindo, vai ajustando, começa pequeno, vai crescendo. Nesse sentido, a Crédito Pronto foi pegando os feedbacks, foi melhorando, fazendo as alianças comerciais. Então, esse negócio deu muito certo, virou uma das maiores plataformas de crédito imobiliário do país. É um orgulho enorme ter passado. Qual ano que ela foi lançada? Ela foi lançada em 2008. Assim, 2008 ela foi lançada oficialmente, tá? Com uma proposta bem interessante de levar para a imobiliária o crédito imobiliário. E para a imobiliária também era bom, porque ela ganhava uma comissão de algo que ela não tinha, que ela indicava para o banco. Então acabou aí ajudando aí esse setor a se profissionalizar bastante. E hoje a gente tem um crédito imobiliário com taxas mais agressivas, a gente tem melhores processos também por conta dessa disrupção que a Crédito Pronto causou no mercado. Porque você tinha antigamente mais ou menos 3, 4 bancos, a taxa era igual para todo mundo. Exato. Você ia lá, você não tinha opção, entendeu? Exato. Era uma coisa, não vamos dizer monopólio, mas você tinha mais ou menos padrão, entendeu? Isso. Podia cair 1 ou 2% mais ou menos. Exatamente. Eu acho que essa coisa que vocês desenvolveram é um grande negócio. Sim. Eu acho que essa disruptura que vocês fizerem quebrar, eu acho que o pior de tudo, na minha opinião, até dizer agora, não sei se é você convencer o consumidor final. Isso. Você bater numa imobiliária, você não está acostumado. Sim. Pega uma imobiliária, você pode conhecer o dono, mas você fala, o cara vai me dar crédito, você fica meio... Como que funciona isso? Como é que funciona, exatamente. E a própria decisão do crédito imobiliário, ela é uma decisão bastante difícil. Às vezes é uma decisão de uma compra da sua vida, né? O imóvel ele ainda é associado à realização de um sonho. Você tem uma nova geração que, quer morar de aluguel, quer viajar, mas existe um contingente gigante de pessoas que... A minha geração pensa em ter próprio. Sim. Geração dos meus filhos, eu não sei muito, não, mas... Sim. E os que vêm depois, então... A gente não sabe, né? Mas o certo é que, as pessoas tem uma migração muito forte para o ser, ao invés de ter. Eu adoro imóveis, né? Eu quero que a minha filha ela já tenha o seu imóvel, já tenha comece a vida assim com alguma segurança. Isso é bastante, né, das nações ibéricas, né, que povoaram o Brasil. A gente comprava imóvel, quer dizer, não, mas meus avós compravam imóvel. E vai comprando. Depois tem 500 mil imóveis, sabe o que fazer com ele? Não, é verdade. E existe ali um conhecimento bastante tácito, né, das nossas famílias, que olha, você está pagando o seu imóvel, mas é seu, você não está pagando aluguel. Quem compra terra não erra, né, fazendo uma referência. E bem ou mal sempre foi um investimento bastante discutido do ponto de vista financeiro, mas também eu acho que oferece uma segurança e por que não uma felicidade também para quem adquire. Mas é uma decisão difícil, né? Comprar um imóvel é uma decisão de 30 anos. É diferente de você comprar uma TV, comprar um carro, né? Comprar um imóvel é diferente. Eu sou do tempo do BNH, você tem ideia de como era. Eu fui bater no banco, pedir pelo amor de Deus, entendeu? E você vai, isso daí.
É isso. Mas eu queria, assim, você está num cargo de liderança. Sim. Eu queria fazer uma pergunta sobre liderança. Porque eu acho que quando a gente trabalha com pessoas, a gente passa a confiar muito. Perfeito. A gente acredita nas pessoas, isso faz parte do negócio. Mas eu acho que a gente passa desilusões também. Sim, sem dúvida. Eu queria que você contasse um pouquinho, porque eu acho que dá mais certo do que errado. Com certeza. Até pelo que eu vejo das empresas, dos que eu vejo. Mas essas desilusões às vezes são grandes, a gente espera, conta. Como é que foi, se você quiser contar qual foi, como é que você saiu dessa desilusão, vamos chamar assim? Né? Porque a gente tem uma expectativa e depois você vê e fala assim, por tudo que eu esperei, ainda levei um tombo, o cara me traiu, um cara, ou a mulher. Então, como é que você enxerga isso? Bom, Domingos, acho que a pergunta é ótima, tá? E se eu for fazer uma retrospectiva aqui, talvez dos meus erros da minha carreira, passando por várias empresas aí de meios de pagamento, grandes conglomerados brasileiros, talvez os meus erros eles tenham centralizado em contratar pessoas, né? E eu sempre pensava que você tinha que contratar as melhores pessoas. Isso ainda é verdade. Mas depende, às vezes a melhor pessoa pode servir para uma empresa e não servir para uma outra. Pode servir para o seu estilo de liderança e não servir para um outro estilo. Então eu sempre passei, a partir do momento que eu passei a contratar por afinidade e muito menos por onde estudou, qual era o histórico profissional, as coisas passaram a funcionar muito melhor. Mas a liderança, ela não é como ocorre nos livros, né? A vida real, pelo amor de Deus, é diferente. Não. A vida real é diferente. Eu particularmente, e aí fazendo bastante testes comportamentais, fica muito claro assim duas coisas na minha carreira. Primeiro é a minha capacidade de execução, de tirar os projetos do papel e colocar isso na vida real, tornar realidade. Em prática, tornar realidade. E o segundo ponto de liderança está bastante relacionado a quase que sou totalmente dedicado a pessoas. Para fazer isso, você precisa investir tempo para cuidar das pessoas. Todo mundo quer ser um gestor, um líder, mas ele tem dificuldade sem, poxa, não vou dar atenção para a pessoa. Poxa, as pessoas querem que você reserve um tempo na semana para falar com elas, para entender se elas estão indo bem ou se não estão indo mal, ou se estão indo mal. Isso é relativamente básico, né? Mas poucas pessoas fazem. Outra coisa é explicar para as pessoas o que elas precisam fazer e por que elas precisam fazer o que elas têm que fazer. Isso gasta muito tempo. Você definir metas que são objetivos inteligentes, que são atingíveis, que ao mesmo tempo são desafiadores. Então esse acompanhamento da liderança, ele é muito difícil. Ele é muito difícil porque você tem que gastar tempo, você tem que realmente se dedicar a desenvolver uma outra pessoa. Você vê que o programa é tão ágil que está chegando ao fim. Você vê como é que são as coisas. Mas eu queria só que você contasse rapidinho como é que você chegou no Abastece Aí. Legal. Como é que foi? Para depois a gente... Bacana. Eu fui head comercial da Decolar, né, para o Brasil e para o México, né, cuidando de uma divisão de produtos que mais cresce dentro da Decolar. Surgiu um convite de eu ir para Ipiranga. E aí eu falei, puxa, não, eu não quero ir para Ipiranga, eles são muito grandes já, o que eu vou fazer lá? E aí me falaram, não, peraí, é um projeto diferente para fazer uma carteira digital. E eu falei, opa, essa aí é a grande tendência, né? Eu já tinha, enfim, olhado alguns estudos na China, etc. Eu vi assim que a gente ia passar por uma revolução nos meios de pagamento, como de fato isso está acontecendo hoje. E surgiu um convite, né, para ir para Ipiranga. Eu cheguei lá, olha, o projeto é esse. A gente fazia uma carteira digital. Então eu cheguei lá literalmente com um PowerPoint, né? E a gente correu aqui junto com o André, com o Gerônimo, para a gente dar o nosso melhor e a gente fazer esse projeto tá de pé hoje. Isso virou uma nova empresa dentro do Grupo Ultra, né? E nós aqui temos orgulho de falar que já somos um dos 10 maiores bancos digitais do Brasil. Oh, que legal. Bom, meu amigo, te falei, está acabando o nosso programa. Eu quero te agradecer muito. Com certeza eu vou te convidar de novo, que eu acho que a gente... Com certeza. Nós vamos ter um programa só discutindo liderança. Perfeito. Eu acho que é legal. Vamos só falar disso. Eu acho que interessa só falar disso, porque as coisas funcionam assim. E esse aprendizado de liderança, hoje com pandemia, sem pandemia, a gente mudou muito as coisas mudaram muito. Mas eu vou te convidar, com certeza, para um programa só liderança. Vai ser um prazer. Com certeza. E o prazer vai ser nosso também e o nosso assinante também. Então, quero primeiro deixar o livro. Puxa. Presente nosso pela sua vinda aqui. Obrigado. Te agradecer de coração. Maravilha. Pela presença. Eu sei do tempo de todo mundo. Vou ler com o maior carinho. A gente agradece a sua presença, tá bom? Obrigado, Domingos. Obrigado você abraço. Pela atenção de vir a gente ao nosso programa. Imagina, um grande abraço. Se você quer ver esses outros programas, veja pelo nosso site. Até lá. Muito obrigado.